Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. Estamos aqui em mais uma aula de Word, galera. Bem, na aula de hoje eu vou dar continuidade à aula que nós começamos semana passada, gente. Da semana retrasada, no caso. Semana passada eu passei algumas atividades em volta das últimas aulas que eu passei, etc. Hoje eu vou dar continuidade naquela matériazinha que a gente falou sobre formatação de estilos e formatações, ok, gente? Bem, vamos dar primeiro uma lembrança do que seria formatação de estilos, gente. Formatação de estilos é quando eu utilizo essa abinha aqui, ó, no meu ribbon página inicial, estilos, que eu faço uma organização onde o meu texto fica organizado em base de hierarquia, ok, gente? Igual a gente fez na onda de listas hierárquicas, ok, gente? Eu vou fazer aqui um pequeno texto com vocês em base de rands, ok? E esse texto eu vou formatar ele por estilos. E vocês têm que entender, gente, que a formatação por estilos é uma coisa que ela auxilia muito a gente. Ela nos ajuda a formatar, organizar o meu texto, e isso demonstra tanto a diferença entre um profissional, ok, gente, na área de digitação, redação, que trabalha ali, que domina o pacote Office, versus uma pessoa que apenas conhece o pacote. A formatação de estilos é essa grande diferença, que diferencia esses dois lados. Bem, eu vou começar aqui com o meu título principal, o título 1, como a gente conversou na última aba. Esse meu título aqui, gente, ele poderia ser equivalente a um capítulo. Vou chamar ele com o que ele literalmente é. O capítulo, vou chamar ele de capítulo 1, e esse capítulo 1, vamos supor que ele vai estar falando sobre família, ok? Então eu tenho aqui um título 1, que ele é primário, ok, gente? Ele é um primário, que eu estou chamando ele de capítulo 1, família, ok, gente? Essa parte aqui de título 1 é só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Logo abaixo aqui, eu vou botar um igual rand, igual R-A-N-D, eu vou dar um zoom aqui para quem não estiver enxergando, igual R-A-N-D, vou colocar aqui o tamanho primeiro de parágrafos, depois o número de sentenças dentro dele, 3×4, dentro desse capítulo 1, família, né, que eu vou estar falando sobre família, eu vou estar falando agora sobre um subtítulo, né, subtítulo, aonde esse subtítulo eu vou estar falando sobre pai. E esse subtítulo nada mais é do que um título 2. Estou falando aqui sobre ordens hierárquicas para vocês darem uma olhada, tá, gente? Isso aqui é apenas visual, lembrem-se disso. Título 1, subtítulo, que eu estou falando sobre pai. Então, dentro do capítulo 1, que o tema é família, eu tenho um subtítulo falando de pai. Depois disso, posso ter algum outro subtítulo, vou até copiar aqui, né, para eu não ter muita dificuldade. Um outro subtítulo, título 2, que é um secundário, que eu vou falar sobre mãe, ok? Mãe. E dentro dele também vou colocar aqui um igual R-A-N-D, rands, dessa vez de 4×2. Estou botando aqui tamanhos aleatórios, tá, gente? Depois eu vou colocar um outro subtítulo, e esse subtítulo aqui, gente, ele nesse caso vai ser de filhos, ou irmãos, tanto faz, filhos, também com igual R-A-N-D. Notem que todos eles eu estou falando sobre a mesma temática, que é a temática família, né? 3×2. E dentro dos subtítulos filhos, né? Eu vou botar aqui um outro, que ele é o subtítulo do subtítulo. Ok? Que no caso aqui vai ser um título 3, que nós vamos conversar melhor sobre eles agora nessa aula. Que nesse caso vamos supor que ele é o João e a Maria, igual R-A-N-D, igual rand, 2×3. E agora, deixa eu copiar aqui, João. E agora, vamos botar aqui, subtítulo, Maria. Depois um outro igual R-A-N-D, rand, 3×2, que também é um subtítulo. Notem que quando eu falo que é um título 3, ele está dentro do meu último título 2, que é esse aqui, ó, filhos. Então, dentro de filhos eu tenho João e Maria, ok? E logo depois, vamos supor que eu começaria um outro capítulo, né? Vou botar aqui título 1, capítulo 1, em vez de ser capítulo 1, vai ser o capítulo 2, onde eu entraria na temática animais, por exemplo. Animais. Lembrem que isso aqui é apenas visual, gente. Só para vocês terem uma demonstrativa melhor. Logo nós vamos falar sobre isso aqui.
Bem, vamos organizar todo esse texto aqui. Vocês podem notar que todo o meu texto, no momento, ele está todo com uma mesma fonte, a calibre 11. Né? Porém, eu quero formatar para os capítulos eles terem um certo tamanho, uma certa regra. O subtítulo tem um tamanho, uma outra regra. O meu texto tem um tamanho, uma outra regra. Lembrando que nós vamos estar utilizando as bases da BNT. Para quem não lembra as bases da BNT, só vocês verem os nossos últimos vídeos aí, tá, gente? Bem, isso aqui é um título 1, capítulo família. Então eu vou reger as regras desse meu título 1. Vou deixar o meu cursor aqui em cima, vou vir aqui em título 1. Então, a partir do momento, eu nomeei ele como título 1. Então, tudo isso aqui, ó, é um título, ok? Vocês podem ver aqui, ó. Tudo isso aqui tá dentro dele, tá dentro do meu capítulo. Isso aqui, gente, vocês concordam comigo também, é um capítulo. Então, eu vou nomear ele como título 1, também de capítulo. Tudo que vem depois dele vai vir um capítulo. Se eu for puxar isso aqui para dentro, vocês podem ver que eu tenho a divisão do título 1, capítulo 1, família, depois divisão, capítulo 2, animais. Vocês vão ver logo a melhora disso aqui, evolução. Esse aqui, igualmente, também é o título 2. Então, ó, isso tudo aqui seria um subtítulo, né? Que está dentro dele. Vocês podem ver que eu estou particionando, dividindo aqui o meu texto em partes. Essa questão de título 1, título 2, gente, não digamos, o que vem primeiro, o que vem depois, tá? É, digamos assim, a base hierárquica. O título 1, ele é maior que o título 2, depois o título 3 é menor que o título 2 e por aí vai indo sucessivamente, tá, gente? Então, dentro desse, eu tenho esse. Esse aqui é do mesmo nível desse, por causa que ambos são título 2, ok? Esse aqui também é um título 2, então ele é do mesmo nível, porém eles são menores do que esse aqui, que é um título 1. Porém, esse aqui que é um título 3, né, que eu dividi, ele é menor do que um título 2, ok? Organizei ele como título 3, e esse aqui também, igualmente como título 3. Vamos agora diminuir, né, puxar aqui, ó. Notem que o meu título 2, né, o meu subtítulo pai, ele vem daqui até aqui, né, que é uma parte do meu capítulo. Se eu for puxar ele para dentro, ele vai puxar até os limites dele, que é onde que inicia outro de mesmo level, né, outro de mesmo nível. Imaginem que é como se eu tivesse terras, né? E dentro dessas terras eu tenho as divisões dela. Imaginem que isso aqui é uma cidade, como Teresópolis, e esse aqui é o bairro, né? Esse aqui é o bairro, digamos assim, Fazendinha. Esse aqui é um outro bairro, sei lá, Beiralinha. Esse aqui é um outro bairro, como se fosse, vamos supor aqui, São Pedro. Notem que quando eu botei São Pedro, eu puxei aqui esses dois juntos. Porque o título 3, ele está dentro de São Pedro. Pensem como se fossem duas ruas. Essa é a rua X, essa é a rua Y. Que estão dentro de São Pedro, que estão dentro da cidade de Teresópolis. Então, eu tenho essa hierarquia, né? Que dentro de família eu tenho pai, que eu tenho mãe e tenho filhos. E dentro de filhos eu posso dizer que eu tenho o João e a Maria. Tenho essas organizações aqui. Como se eu for puxar filhos, eu vou puxar os dois de uma vez. Porém, eu também tenho organização, que aqui eu falo de João e aqui eu falo de Maria. Entenderam como é que faz isso, gente? Logo de cara eu já vejo que a organização visualmente e online, ela já ajuda muito. Eu já posso vislumbrar melhor o meu texto, podendo logo assim ver em que parte eu estou falando sobre o quê. Se eu for ver isso de uma forma online, eu já posso visualizar aqui diretamente o título ou subtítulo que eu quero ver. Agora, como é que eu faço para editar essas partes de estilo, gente? Bem, eu deixo aqui o meu cursor em cima de quem eu quero editar. Vou vir aqui o meu botão direito em cima deles, né? Digamos que eu quero editar o título 1. Lembrem-se, quando eu deixo aqui, gente, eu vou editar todos os que estão como título 1, ok? Que no caso é o capítulo 1 e o capítulo 2. Vou vir aqui em modificar. Agora, eu especifico, vejo melhor essa aba, posso mudar o nome, como a gente conversou na última aula, né? Vou passar isso mais rápido. Vou mudar isso aqui para capítulo, para eu ter uma base um pouco melhor. Ele vai estar se baseando, eu vou botar aqui em sem estilo. Por que ele vai estar se baseando em sem estilo? Porque todas as modificações que eu vou estar fazendo nele vão estar sendo feitas do zero. Então, eu vou estar criando essas modificações e eu vou melhorá-las, ok? Bem, o estilo do parágrafo seguinte é o que virá depois do meu título 1. Todos nós concordamos que logo depois de um capítulo virá um subtítulo, ok? Então, subtítulo será o meu título 2, ok, gente? Aqui nessa parte do título 2 é o que vem, né, o meu subcapítulo. Título 1 é o meu capítulo, título 2 é o meu subcapítulo. Então, um dentro do outro. Como eu vou estar utilizando aqui formatação ABNT, eu vou botar as regras ABNT, como tamanho Times New Roman, tamanho 16, que é o tamanho para um capítulo, ok? Posso colocar ele em negrito, que é o caso que eu vou fazer aqui, título 1, capítulo.
As colorações têm que ser tons de preto, então logo eu vou colocar tons de preto aqui. E eu vou colocar aqui um alinhamento dele ao centro. Okay? Posso vir aqui em formatar, eu tenho outras abas que logo também nós vamos falar melhor sobre elas. Mas eu quero focar aqui em parágrafo. Okay? Aqui em parágrafo eu tenho outras observações aqui. Posso ver logo de cara o alinhamento, né? O alinhamento nada mais é se ele está centralizado, à direita ou à esquerda, nós falamos isso na nossa primeira aula. Tenho aqui o nível do tópico. O que seria o nível do tópico? Qual é o tamanho dele hierarquicamente, né? Ele é nível 1, então ele é o meu maior do meu nível hierárquico, e eu quero que continue assim. Eu tenho aqui as questões de recuo, ok, gente? O recuo, se eu quiser jogar ele um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, ok, gente? E eu tenho também o espaçamento, que é o espaço que ele vai ter entre a informação anterior a ele e a informação depois dele. É muito importante disso, gente. Porque quando vocês estiverem aí no ensino médio ou estiverem trabalhando com algumas formatações ABNTs mais diretas, o espaçamento vai ser uma coisa que vai pesar muito disso. Vai ter alguns professores que vão pedir espaçamento duplo, espaçamento triplo e etc. O que seria esse espaçamento duplo ou espaçamento triplo, gente? Seria o espaço entre uma linha e outra. Se ele fala um espaçamento duplo, isso significa que as linhas de vocês têm que ter um espaço de 2 enters. De um enter, na verdade, perdão. Eu vou ter que dar enter em cada linha que eu escrevo? Claro que não. Esse espaçamento ele já faz isso para mim. E eu posso botar aqui o espaçamento antes e depois. Como ele é um título, eu quero deixar ele bem espaçado, né? Vocês estão vendo aqui a visualização. Tem uma diferença bem do que vem depois, o que vem antes. Eu botei de 12, 12. Okay? Posso botar um espaçamento duplo, que nem eu falei para vocês, de menos, de exatamente, de simples. Nesse caso, eu vou botar de múltiplos, tá, gente? Dependendo do pedido, né, do requerimento do que vocês tiverem, vocês vão mudar aqui o espaçamento de linhas e o espaçamento do tamanho aqui de antes e depois. Lembrando, o que vem antes é o espaço anterior, o que vem depois é o espaço que vem logo após. Vou botar aqui OK e OK. Notem que automaticamente ele deu um espaço anterior e depois. Isso aqui não é nenhum enter, tá, gente? É só o espaçamento que eu pedi para ele. E a mesma coisa veio aqui do título 1, capítulo Animais. Por quê? Porque ambos deles seguem essas regras. Os estilos, gente, formação de estilos nada mais são do que regras que foram habilitadas ali. A mesma coisa que eu vou fazer aqui no título 2, ok? Vou vir aqui em botão direito, modificar. Vou mudar as regras para título 2 para que eles são subcapítulos. Subcaps, ok? Eles estão sendo baseados em nadas, porque eu estou criando eles. O estilo do parágrafo seguinte, depois de subcapítulos, vão ser normais, né? Depois de subcapítulo, normalmente vem o texto em si, normalmente. E eu vou continuar fazendo a formatação ABNT, que é Times, tamanho 14, aqui, itálico, que me permite, e eu também vou botar uma coloração cinza, ok, gente? E o alinhamento dele, eu quero que o alinhamento dele seja o normal, à esquerda. Vou vir aqui, formatação, parágrafo. Notem que o alinhamento dele está à esquerda, como eu tinha pedido, e o nível de tópico dele está em nível 2, ok? Por quê? Ele é menor do que o nível 1 que eu tinha falado anteriormente. Notem aqui, gente, a base de visualização. Vou tentar dar um zoom aqui. Essa parte de visualização aqui, gente, vocês podem ver que ele está alinhado com o parágrafo normal. Mas eu quero, às vezes, colocar um recuo nele. O que seria esse recuo? Eu quero que ele venha para trás da minha margem, né? Por exemplo. Opa, pera. Ao contrário. Vamos botar aqui à esquerda. Eu quero que ele tenha um recuo fora da minha margem. Então, eu quero que ele venha anterior à minha margem. Isso aqui, gente, é uma coisa mais visual. Tem gente que gosta de colocar isso nos livros, nos textos, que dá um visual mais interessante. Ok? Não é nada obrigatório, a BNT a gente normalmente não poderia fazer isso, mas a termo pedagógico eu estou mostrando aqui para vocês, tá, gente? Que eu posso fazer esse recuo, que é anterior à minha linha aqui de parágrafo, os meus limites do meu texto. Eu boto ele recuado para o lado, para a esquerda, menos 4 centímetros. Mesma coisa, eu vou botar aqui um espaçamento, né? Eu quero que ele tenha um espaçamento de 6 por 6. Não vai ser um espaçamento tão grande quanto foi o do meu texto, né, do meu título principal, porém meu subtítulo ele também tem que ter um certo destaque, né, de espaçamento. Então eu botei aqui um de 6 por 6. A mesma coisa vale aqui do tipo de espaçamento. Eu estou botando mais uma vez um múltiplo. Botei OK. E ele já logo aplicou todas as minhas regras. Vejam que ele está fora da minha linha principal, né? Que isso dá todo um estilo diferente. E todos os meus título 2 seguiram essa mesma regra. Notem que quem é título 3 não seguiu essa regra, e nem quem é meu texto. Agora eu vou
vir aqui, quem é meu título 3, e vou impor as regras dele, né, que é meu subtítulo do subtítulo. Bem, gente, em ABNT esse subtítulo do subtítulo ele existe, ok, gente? Ele é uma subdivisão que nós chamamos ele, e essa subdivisão, vou botar aqui subdivisão, subdiv, ele tem as mesmas regras de um título 2, um subcapítulo. Então ele vai ser o único que vai ser baseado em alguma coisa, então ele vai ser baseado em título 3. Então ele pegou as mesmas regras ali de espaçamento e etc, né? E o estilo do parágrafo seguinte também vai ser normal. Ele também vai seguir o mesmo tipo, né, a mesma fonte que eu escolhi. O tamanho também vai ser o mesmo tamanho, nesse caso 14. Posso botar itálico ou não, nesse caso eu escolhi o itálico. E eu vou botar uma outra coloração aqui para dar uma diferenciada, tá, gente? E nesse caso também no parágrafo eu vou tirar o recuo. Eu vou deixar ele sem recuo, para dar a ideia que está um dentro do outro. Bem, tirando isso, já está ótimo. E eu tenho aqui subtítulos todos organizados aqui. Vocês estão vendo que o meu texto agora ele está muito mais organizado e eu posso bater o olho aqui e já logo vou entendendo o que está acontecendo. E a mesma coisa vale aqui para o meu texto normal, tá, gente? Eu posso selecionar ele aqui, texto normal. Vou vir aqui em modificar, deixa eu botar ele aqui mais ou menos aqui embaixo, vocês verem junto com o título 3, normal. Vou modificar, posso botar ele que o meu texto normal nada mais é do que o meu texto, ok? Essa parte aqui eu não modifico nada, tá, gente? Estilo parágrafo seguinte, etc, porque ele é a regra normalmente que vem no meu texto. Eu vou vir aqui em Times New Roman, que é o tamanho que ele tem que estar, e tamanho 12, que é o que normalmente nós colocamos, ok? Automático é o tamanho preto que ele deve estar. Formatação, vou vir aqui em parágrafo. O nível de tópico dele, notem que ele é o corpo do texto. Por que ele é o corpo do texto, gente? Porque ele são as regras que vai estar no meu texto em si. Aqui. E eu posso vir aqui em recuo e eu posso botar um recuo especial aqui, gente. O que seria esse recuo especial? Nas nossas normas de ABNT e nossas normas de nosso português, ele nos permite que todo início de parágrafo ele tenha um espaçamento de tamanho de tab, okay? De tabeamento na primeira linha. Vocês já devem ter estudado isso logo nas primeiras séries aí que vocês estudaram. Que no início de um texto de parágrafo, ele pode ter um espaçamento no início. Como é que é isso, professor? Eu vou mostrar aqui para vocês mais visualmente, para vocês entenderem. Vou vir aqui em especial, vou botar um deslocamento só na primeira linha, ok? Ele já sabe como é que é esse deslocamento. E notem quando eu botar aqui ok, que só na minha primeira linha, no início de cada parágrafo, ele tem esse espaçamento aqui. E tudo isso, gente, eu só posso fazer fazendo esse modificar aqui, formatar, parágrafo, primeira linha, especial. Notem como meu texto ficou muito mais organizado, né? Eu tenho aqui, ó, título 1, já a organização dele, tudo certinho. Se caso eu quisesse dar prosseguimento, né, proceder em meu texto, eu poderia também fazer isso de forma mais automática, né? Se lembrem que eu botei aqui, ó, botão direito mostrar para vocês, estilo no parágrafo seguinte, que eu falei que seria o título 2, notem quando eu aperto Enter aqui. Ele automaticamente já foi para o título 2 aqui, para as regras do título 2. Então eu posso botar aqui, título 2, né? Dessa vez eu vou tirar o título 2, né? Como fosse uma coisa só visual, né? Vou botar logo só o nome. Vamos botar aqui, ó, por exemplo, Leão, que é um subcapítulo de animais. Leão. Apertei Enter e já foi logo para o texto. Igual, RAND, 3x2. Fechei. Opa, botei duas vezes aqui sem querer. 3x2. Opa, botei aqui de novo sem querer, nem vi. Igual RAN, 3x2. Foi também automaticamente. Notem, gente, como... Deixa eu tirar isso aqui também. Que isso era mais visual para vocês verem. Notem como já está organizado. Ó. Tamanho 16, negrito, itálico, subcap, ó. Botei aqui tudo organizado direitinho. Quero botar mais um capítulo? Clico aqui. Opa, perdão, botar mais um subcapítulo. Clico aqui. Vou botar agora, sei lá, lobos. Lobo. Apertei Enter, igual RAND 2x3. Fechei. Notem como agora as coisas estão muito mais fáceis, tá, gente? Por quê? Porque quando eu faço formatação de estilos, eu só formato uma vez. E essa formatação única, ela já está toda aqui. Pensem como um artista que ele prepara todas as suas tintas, bota em sua mão, né, naquele pile, né, naquele tile que eles preparam, naquele pedaço de madeira cheio de tintas, que ele fez todas elas e ele apenas pega o pincel,
molha na tinta e pinta a sua tela. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Nós preparamos nossas tintas e agora nós pintamos a nossa tela, escrevendo naturalmente. Notem como é muito mais fácil fazer o trabalho dessa maneira. Bem, gente? Entenderam? Então a formatação de estilos ela tem essa facilitação. Também tem uma outra coisa para falar, para a gente não ficar só nessa de relembrando, né, e dando essa evoluída, que também, né, eu posso visualizar isso melhor aqui no meu Ribbon Referências, tá, gente? E aqui no meu Ribbon Referências, o sumário. Bem, eu vou colocar aqui um sumário aqui logo anterior à minha página, né? Apertei um Enter aqui e coloquei aqui o meu sumário, deixa eu até colocar ele aqui como texto normal. Vou vir aqui no meu Ribbon Referências e eu vou vir aqui em Sumário. Quando eu coloco aqui o sumário, gente, eu tenho o sumário manual e o automático. Se vocês virem aqui em sumário automático, ele automaticamente vai ver todos os meus título 1, título 2, etc. E ele vai organizar aqui para mim. Notem, ó, capítulo 1, família, subcapítulo pai, mãe, filho. Vocês verem que está com o mesmo nome, está o número da página em que ele se encontra e também a organização. Notem que se eu também mudar o nome dele aqui, ó, tipo tirar o título 1, botar só capítulo 1, né, que agora vai ficar com mais cara de livro, né, que eu não tenho isso escrito, tudo isso escrito, né, pai, subcapítulo vai ser tudo mãe, também, ó, filhos, que é o meu título 2, meu título 3, que é o João e a Maria, vou organizar aqui, João, isso daqui é Maria. Se eu vim aqui no meu sumário, clicar em cima dele e atualizar sumário, eu quero atualizar o índice inteiro, nota que ele também mudou o nome e ele acompanha tudo o que está acontecendo. Notem que quem é título 1 está alinhado com quem é título 1. Então, capítulo está alinhado com capítulo. Subcapítulo está alinhado com subcapítulo. E o título 3 está alinhado com o título 3. Então, visualmente, eu vejo que pai e mãe estão dentro de família e filhos também. Porém, dentro de filhos eu tenho João e Maria. Okay? E se caso eu quisesse botar mais uma aqui, ó, depois de filhos, digamos assim, depois de Maria aqui, vou botar... Opa! Deixa eu botar aqui para baixo, por exemplo. Vou botar aqui uma organização, depois um outro subcapítulo. Tios. Tios. Igual RAND, rand, 3x2. E eu viro aqui, ó. Lá em sumário. Vou vir aqui em atualizar sumário, índice inteiro. Já veio aqui tios. E ó, notem que tios, ó, tá alinhado aqui. Se eu quiser botar dentro de pai, uma característica do meu pai, né, por exemplo, vou botar aqui dentro mesmo. No título 3, né, que é uma subdivisão. Vamos botar aqui, sei lá, características. Literalmente, características. Vou vir aqui em sumário, atualizar sumário, índice inteiro. Então, dentro de pai, eu tenho as características do meu pai. E por aí vai indo. Entenderam, gente? É muito mais fácil. E o sumário, ele é todo automático. Para eu fazer esse sumário automático, gente, eu preciso ter colocado formatação de estilos. Se não houvesse formatação de estilos, gente, esse sumário não funcionaria. Lembre-se disso, gente. Se não tivesse formatação de estilos, o sumário não iria funcionar. Vou vir aqui mostrar mais uma vez. Eu vou vir aqui no meu Ribbon Referências. E aqui em sumário, gente, eu tenho o sumário automático 1 e o sumário automático 2. Eu também tenho o sumário manual, mas ele é bem difícil de colocar e a gente não tem necessidade de fazer isso. Logo que nós colocamos, né, a parte de formatação de estilos. E eu quero melhorar a vida de vocês, né? Eu quero facilitar. Porque com o sumário manual eu também não tenho essas atualizações aqui que vocês viram. Enquanto no sumário automático eu já tenho esse tipo de atualização. Notem também pelo número da página, né? Nós podemos notar também os números aqui das características, aonde que, se eu quiser jogar essa informação aqui para baixo, vou mandar ele para uma próxima página, tá aqui, ó, agora ele se encontra na página 4, se eu voltar aqui, ó, vim no meu sumário, atualizo ele, sempre atualizando o índice inteiro, agora o meu capítulo 2 animais, ele se encontra na página 4, sempre automático. O tios, será que ele está na página 3 sim? Vamos descer aqui, tios, ele se encontra na página 3, página 3 de 4. Notaram, gente? É bem fácil trabalhar com isso, com formatação de estilos. Agora, quando nós aprendemos formatação de estilos, nós vimos um pouquinho como é que funciona o sumário, nós vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos trabalhar mais características, etc. E nossos textos vamos tentar sempre formatar eles por estilos, ok, gente? Então,
A gente se vê na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre sumário. Vamos falar também sobre outras características de formatações que nós podemos utilizar com formações de estilos, que vai ser a nossa parte 3. Ok, gente? Para as atividades de hoje, eu peço que vocês também tentem fazer um texto formatado, formatação de estilos, ok? Que ele possua 3 capítulos. Dentro desses 3 capítulos tenha cada um pelo menos 5 subtítulos, tá? Vocês podem ver aqui, são os subtítulos aqui. E dentro desses subtítulos, ok? Eu quero que tenha pelo menos um subtítulo 3, ok? Uma característica dentro deles. E além disso, que também possua sumário. Essa é a atividade que eu vou estar deixando para vocês. Essa atividade dá para fazer com o Word de celular, então peço que vocês tentem fazer como o Word de celular, para a gente tentar trabalhar em cima disso. Ok, gente? Então, a gente se vê na próxima aula. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou, até a próxima, gente. Tchau, tchau. O professor João Marcelo se despede.